Olá, irmãos, tudo bom? Convido vocês a continuar aqui comigo. Estou dando sequência ao estudo de 2 Crônicas 34 a 36 e agora estamos no capítulo 36 e eu convido você a acompanhar esse estudo, né? E aqui eu estou dando um resumo, mas você pode acompanhar a leitura desse texto aí na sua Bíblia, na palavra do Senhor. E dentro da introdução do capítulo 36, né, o fim de Judá e o início do exílio, esse capítulo ele resume os reinados finais de Judá, revela um endurecimento dos reis e do povo, né? E culmina com a destruição de Jerusalém e o exílio da Babilônia. E o desfecho de anos de advertências proféticas sendo ignorada, né? Aqui vemos também que Deus, a justiça de Deus sendo liberada após a misericórdia, de ter sido estendida por geração. E nesse capítulo, ele é um capítulo curto, mas dentro dele existe coisas dolorosas, né? E absolutamente profética para os dias também atuais, para os nossos dias, né? Então é um contexto de morte, né? De Josias, o rei, entra em colapso, seus filhos e netos governam, né? De forma corrupta, rebelando-se contra Deus e contra Nabucodonosor, né? Dentro disso, desse contexto histórico, este é um ponto de ruptura, né, total. Profeticamente, é um alerta clara que Deus adverte, adverte e adverte. Mas quando o coração endurece, o juízo também é liberado, né? Então, é uma figura escatológica de que acontecerá com a nação, até com a igreja, após os últimos dias, caso não haja arrependimento genuíno. Então, nós não estamos de fora dessa advertência que Deus vem trazendo nesse contexto aí, né? E dentro disso, esse juízo de Deus, né, por vingança, mas por amor e justiça. A destruição de Jerusalém é uma figura do juízo sobre o sistema religioso corrompido, né? O exílio foi um remédio que o povo rejeitou quando livre. E agora recebia em cativeiro, né? Ciro representava a figura profética de Cristo, né? Libertador enviado por Deus para restaurar. Então, aqui nós temos essas advertências e algumas perguntas, né, sobre como a gente deve refletir sobre isso tudo. Então, examine o coração com frequência. Examine o coração com frequência. Estou zombando ou obedecendo? Dê ouvido aos avisos proféticos com humildade. Não confunda a misericórdia com permissão. Deus adia o juízo, mas ele chega. O tempo de volta ao Senhor é antes do colapso e não depois. Então, Deus sempre vai nos dar um tempo antes. Ele sempre vai nos advertir quando algo está para se aproximar de nós como consequência da desobediência, né? Então, tudo isso tem que vir antes, né? Então, existe um tempo global, né, de um aviso, que Deus vai sempre dar um aviso. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para mim e para você. Tenho rejeitado a advertência profética por orgulho? Às vezes a gente não entende muito, né, essa questão profética, escatológica dos últimos tempos, dos últimos dias, da igreja apostólica sendo revelada, e aí eu ignoro por orgulho. O que a minha vida ou ministério está resistindo ao Espírito? Porque o Espírito de Deus tem clamado, tem falado, né? Mas muitas vezes a gente está resistindo, está entristecendo, está apagando o Espírito Santo dentro de nós. Estou mais focado na aparência religiosa ou na obediência verdadeira, né? Deus quer pessoas de verdade. O que preciso reconstruir depois de perda ou juízo? O que eu preciso reconstruir depois de perda ou juízo? Depois daquilo que Deus veio e consertou o meu altar e Deus veio e me confrontou com a palavra e eu preciso reconstruir ali diante do Senhor através do Espírito Santo, né? Deus adia o juízo por misericórdia, mas executa por justiça.
Então, nosso Deus é um Deus de justiça. Ele adia o juízo por misericórdia, mas ele executa, né, por justiça. Então, ele está sempre nos falando, coloca a casa em ordem, abandona esse hábito. Olha, deixa esses costumes, esses padrões velhos de família. Olha, deixa esse ritual. Eu não quero que você simplesmente se vista de roupa e venha plantear junto de mim. Eu quero que você rasgue o coração. Eu quero o coração, né? Então, o exílio começa aonde termina o arrependimento. O exílio começa aonde termina o arrependimento. O exílio é punição, o arrependimento é misericórdia. Então, que eu e você vá para este lugar, que você possa estudar mais esse texto, esses 3 livros, né, de 2 Crônicas 34 a 36, porque é revelador e é um convite ao avivamento para que a gente possamos viver essa reforma, essa advertência, essa busca ao arrependimento. Quando este não acontece, né, o juízo de Deus desce. Aí vem a escassez, vem uma cena de coisas acontecendo em série em nossas vidas e a gente sabe que foi uma plantação, existe uma consequência. Mas o nosso Deus, ele está aí com amor, né, misericordioso. Então vamos buscar ele antes que o pecado nos consuma e nos tire da presença da graça. Amém? Que você se inscreva nesse canal, você curta esse vídeo, você compartilhe com aquele que precisa dessa palavra de advertência.